Leia comigo então Marcos 8, 14 até o 26. A palavra do Senhor diz assim: Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis porque não tendes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tende olhos e não vedes? Não vos lembrais? Quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: Vejo homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Peço que você baixe sua fronte, para que possamos nos concentrar. Bendito Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por ela, porque ela é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, Senhor. E ela também é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Nós te pedimos que nesse momento, enquanto a Tua palavra é exposta, Senhor, simplesmente exposta, apresentada, segundo a revelação do Teu Santo Espírito, o Senhor trabalhe nos nossos corações e mentes, no nosso caráter, para que seja transformado, Senhor. O Senhor nos exorta, aquele que nos confronta, mas também nos consola e nos conforta. Aquele que transforma o nosso ser como um todo. Eis-nos aqui, Senhor, abertos para a Tua Santa Palavra, que venha frutificar nos nossos corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, para quem está chegando agora e também para aqueles que já estão acompanhando, a nossa última pregação a respeito de Marcos foi de Marcos 8, de 1 até 13, aonde o presbítero Daniel pregou a respeito da multiplicação de pães, dessa vez no meio do território gentil, ou seja, no território dos não-judeus. Houve uma primeira multiplicação de pães e peixes, os 5 pães e 2 peixes, e aqui 7 pães que alimentaram 4.000 pessoas. E no final dessa exposição dos milagres, se você lembrar bem, lá existiam alguns fariseus, e eles pediram para Jesus um sinal. Leia comigo, por favor, lá no capítulo 8, do 11 até o 13, só para a gente relembrar o que tinha acontecido. Ok? 11 ao 13 fala assim: Então vieram, depois dessa multiplicação dos pães, então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhes um sinal do céu, para colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado nenhum sinal a esta geração. E deixando-os, tornou ao barco e foi para o outro lado. Então, essa passagem que nós vamos ver agora, é quando Jesus já entrou no barco com os discípulos e seguia para o outro lado. E o que aconteceu ali nessa situação? Os discípulos, Jesus alertou os discípulos, dizendo para eles que eles tinham que se cuidar, eles tinham que ter atenção, se guardar do fermento dos fariseus. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando por causa do pão, porque eles não tinham levado pão, como fala ali no versículo 14.
Versículo 14 fala que os discípulos esqueceram de levar pão. E Jesus falou do fermento. Eles pensavam que Jesus estava falando, é porque não temos pão, como fala o versículo 16. Os mesmos discípulos que testemunharam os milagres de Jesus, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, a multiplicação dos 7 pães e transformados para alimentar 4.000 pessoas, e todos eles com sobra de um cesto de 12 cestos e outro de 7 cestos. Esses mesmos discípulos estavam preocupados com o pão. Mas não era sobre o pão que Jesus estava falando. Quando Jesus advertiu os discípulos sobre o fermento dos fariseus, ele falava do pedido dos fariseus, no final da multiplicação, para que Jesus fizesse um sinal no céu. Para quem não lembra, e para quem não conhece a história, existia um grupo de fariseus responsáveis por provar os messias que apareciam naquela época. Apareciam muitos messias. E havia uma comissão de fariseus encarregada de provar ou não que aquele era ou não o Messias prometido. Então, os fariseus fizeram aquilo para tentar Jesus, para expor Jesus. E por que ele falou do fermento dos fariseus? Porque quem conhece um pouquinho de pão, um pouquinho de fermento, sabe que quando você bota fermento no pão, ele faz com que a massa cresça, né? Você espalha o fermento por todo o trigo e ele faz com que a massa cresça. E é sobre esse fermento que Jesus está sinalizando aos discípulos. Guardai-vos do fermento, das más falas, do veneno dos fariseus. Guarde o seu coração dessas provas que eles estão me colocando. Guarde o teu coração nas falas que eles têm. Jesus estava falando então para os discípulos para impedir que a incredulidade dos fariseus influenciasse os corações deles. Mas eles estavam preocupados com o pão. E qual era o fermento para que Jesus alertava esses discípulos? Que fermento é esse? O fermento que era disseminado pelo ensino, o ensino de preceitos e exemplos pelos próprios fariseus. E nós temos alguns fermentos aqui, que existiam naquela época por parte dos fariseus e existem hoje no nosso meio. Um deles é o fermento da hipocrisia. Aqueles que colocam máscaras para atuar, que falam uma coisa e fazem outra. Assim eram os fariseus, você lembra? Ele era legalista, cobrava a lei, mas ele não fazia as mesmas coisas. Existe também um fermento chamado tradicionalismo. Os fariseus colocavam que a tradição deles, a religião deles estava acima de Cristo, acima do Messias. Eles inventavam regras novas, eles não cumpriam, eles alteravam as leis segundo o seu bel prazer. Eles eram religiosos, no termo religiosidade. Eles eram legalistas, serve para ti, mas não serve para mim. E eles se colocavam acima da religião. Esse era o fermento dos fariseus. E também tinha o fermento dos herodianos. Para quem lembra da história de João Batista, Herodes, Agripa, foi aquele que roubou a esposa do irmão dele, Herodes Filipe, quis casar com ela. E quando João Batista foi chamar a atenção dele, né, pouco tempo depois ele mandou matar João Batista. Por quê? Porque o Herodes, os herodianos, eles tinham uma questão muito forte que era o secularismo. Quer dizer que as regras têm que se adaptar ao governo, ao Estado. Tem que se adaptar a mim. O popular, ele queria que o evangelho fosse atualizado para permitir que ele casasse com a cunhada. Existe um outro fermento dos saduceus, chamado ceticismo, que são aqueles que negavam os milagres, que viam, mas negavam a divindade de Jesus. Veja, várias pessoas testemunharam os milagres de Jesus e não creram. E ainda assim pediam sinais. Portanto, Jesus estava dizendo para os discípulos, ao entrar no barco, fiquem alertas, levantem a guarda contra esse tipo de ensino, para que esse tipo de ensino
não influencie os seus corações. Tenham cuidado com essa maldade que é espalhada pelos fariseus. Esse fermento que pelo falar, pelo transmitir de um para o outro, envenena a cabeça daqueles que acreditam. Era isso que Jesus estava falando. Então, meus irmãos, o que Jesus estava chamando a atenção aqui dos discípulos é para algo que aconteceu com eles naquele momento e acontece conosco nos dias de hoje. Geralmente a gente não fala do título da pregação, você vê só no YouTube, né? Mas essa pregação, o tema dela é cegueira espiritual. E nós vamos ver então, por meio dessa história com os discípulos, quais são os sinais da cegueira espiritual, as evidências da cegueira. Veja, nós vemos aqui com os discípulos um sinal claro da cegueira espiritual. Eles que viviam andando e testemunhando com Jesus, junto com ele, vendo os milagres do Mestre, ficaram cegos para as coisas espirituais. Quando Jesus falou do fermento, eles estavam preocupados com o pão. Sendo que o próprio Jesus havia multiplicado pães. Ou seja, pão não era uma preocupação necessária para aquele momento. Eles se concentraram em necessidades físicas. Eles esqueceram do próprio Deus encarnado que habitava e andava junto com eles. E que supria todas as necessidades. Eles esqueceram que quando faltava pão, Jesus multiplicava e sobrava. Então, pão não estava na pauta de Jesus naquele comentário. Não era isso que ele estava falando. Não era isso. Não era esse fermento, o fermento do pão que ele falava, mas o fermento dos fariseus. E como é que vem? Quais são os sinais dessa cegueira espiritual? A cegueira espiritual, meus irmãos, ela vem da dureza de coração. Ela é produzida pela incredulidade e pela falta de entendimento do Evangelho. A cegueira espiritual é a cegueira da mente ou a incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. É quando nós esquecemos das coisas de quem Deus é, do que Ele fez por nós, de cada milagre, de cada manhã, da sua graça, e olhamos para o aqui e agora, para o físico, material, para a carne. Isso é cegueira espiritual. Foi o que os discípulos fizeram, olharam, opa, não tem pão, mas não é sobre pão que Jesus está falando. Jesus podia multiplicar aquele pão, ou inventar o pão, criar o pão na frente deles. Não era sobre o pão que Jesus estava falando. Mas isso não vem de agora com os discípulos. Se você lembrar bem, lá em Deuteronômio, depois que o povo do Egito foi tirado, o povo de Israel foi tirado do Egito, eles também, muitos deles duvidavam. Então, lá em Deuteronômio 29, de 2 a 4, está escrito assim, ó. Moisés tomou todo Israel e lhes disse, vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos ao faraó. Todo mundo viu. A todos os seus servos e a toda a sua terra no Egito. As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Muitos viram o derramar nas pragas sobre o Egito, viram tudo o que aconteceram, viram o espírito da morte passar sobre todos aqueles que estavam lá no Egito, viu que aqueles que tinham os umbrais pintados com o sangue do cordeiro não foram atingidos, viu a morte dos primogênitos, mesmo assim, não creram. Quantas vezes, meus irmãos, eu pergunto para nós nos desesperamos com situações adversas e nos esquecemos daquele que governa todas as coisas segundo a força do seu poder. Quantas vezes a gente tira os olhos do Deus Pai Criador e olha para a necessidade do aqui e agora e esquece que Deus é soberano e está sob o controle de todas as coisas. Isso aconteceu durante toda a história do Evangelho narrada e aconteceu também com os discípulos aqui. E quando Jesus percebeu isso, Jesus exorta os discípulos. Ele fala, ao perceber essa cegueira espiritual deles, que os olhos deles não estavam compreendendo o que Jesus falava, ele resolveu trazer à mente deles tudo que eles tinham vivido. E aí está descrito
Nos versículos 17 a 21, você pode acompanhar comigo. Jesus argumenta contra a dureza do coração dos discípulos, citando o que eles haviam vivido. Ele pergunta: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido. Tendes olhos e não vedes. Tendes ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Jesus falou, lembrou e pediu para eles responderem. Quantos cestos? 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 7. E ele lhes disse, não entendeis ainda? Vocês não entenderam? Jesus, em todo o tempo, supriu todas as necessidades dos discípulos. Eles não tinham por que se preocupar com o pão. Nós não temos por que se preocupar com o pão. Nós oramos e pedimos, dai a nós o pão nosso de cada dia, para cada dia. E o Senhor, que é provedor, é Ele que o faz. Mas Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que comer, o que beber, o que vestir, todas essas outras coisas serão acrescentadas. É isso que Ele estava ensinando aos discípulos. Não se preocupe com o pão. Não se preocupe com o que vestir. Se preocupe com o reino de Deus e a sua justiça, para que eles sejam pregados em plenitude. Jesus exorta os discípulos, fazendo eles pensarem a respeito de tudo que eles viveram, de tudo que eles passaram junto com Jesus. Mesmo depois de testemunhar os milagres, a repetição do milagre, não foi uma vez só a multiplicação, foi mais de uma. Mesmo depois disso, ainda não tinham aprendido a lição. Jesus queria lembrar os discípulos de que tudo o que eles viveram, tudo o que eles viram, para que pudessem agir de acordo com o conhecimento e com o entendimento que foi produzido através das experiências que eles tiveram junto com Jesus, presenciando e participando delas. Então a gente vê aqui um pequeno segredo. O que Jesus fez quando viu que os discípulos estavam cegos espiritualmente? Começou a lembrá-los de tudo o que Deus fez por eles. E fez eles responderem. Facilmente nós nos esquecemos disso, meus irmãos. Quer ver? Graças a Deus que todos nós acordamos essa manhã. Graças ao fôlego de vida. Graças à nossa comida na mesa. Graças ao lugar para acostar a cabeça. Graça porque respiramos. Graça porque nós não estamos doentes. Graça porque o Senhor nos cuida, mas nós esquecemos. É só pintar um pepino. É só surgir um problema. É só aparecer uma treta. Que a gente fica cego e se esquece daquele que é soberano e poderoso para suprir todas as coisas. Que lições nós conseguimos aprender com essa parte da cegueira espiritual, com essa exortação que Jesus faz com os discípulos? Jesus quis ensinar que com ele a preocupação com o pão e com as coisas dessa vida são desnecessárias. Ele alertou sobre o fermento dos fariseus justamente porque os discípulos, mesmo tendo conhecimento de Jesus, falhavam por falta de fé. Esqueciam das coisas. O coração endurecido dos discípulos trouxe às vistas a condição espiritual deles. Um coração endurecido produz cegueira. A falta de fé produz cegueira. O homem espiritualmente cego não tem consciência dessa cegueira. Ele não enxerga. Meus irmãos, é fácil de falar disso porque certamente aconteceu muitas vezes comigo e contigo. Quantas vezes nós não tiramos os olhos dos problemas e ficamos tentando resolver as coisas e esquecemos de orar a Deus, de colocar diante dele as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Quantas e quantas e quantas vezes nós fizemos isso? Então Jesus argumenta com esses discípulos, trazendo eles para a razão.
Vou fazer esses caras pensarem, lembrarem de tudo que o Senhor Deus fez por cada um deles, expondo para eles a verdade que eles têm vivido. Que o conhecimento e o entendimento que eles adquiriram deveria ser aplicado nesses momentos. Que eles deveriam não se preocupar com as coisas terrenas, mas com as coisas do alto. Que eles não deveriam ser influenciados pelos fariseus, nem por ventos de doutrina, nem por um vídeo novo no YouTube, nem por um pastorzinho chamoso que aparece falando coisa bonita, se aquilo está em desacordo com a palavra. A palavra é a régua, meu irmão. A palavra é a régua. O resto, tchau. Ah, mas fala bonito. Fala a palavra? Não. A palavra é a régua. Será que nós seríamos diferentes deles? Será que se nós estivéssemos junto com Jesus no barco, a gente não se preocuparia com alimento para viajar? Com uma mochila cheia de roupa? Será que a gente não se preocuparia com água para beber? Será que nós, muitas vezes, mesmo com Jesus, não focamos mais nos problemas do que no Deus de toda provisão? Será que, vez por outra, não damos ouvidos a palavras fermentadas dos outros? Será que muitas vezes nos preocupamos com o pão e nos esquecemos daquele que dá o pão? Mas quais são as causas dessa cegueira espiritual? O que faz com que isso aconteça conosco e aconteceu também com os discípulos, não só uma, mas várias vezes? Assim como os discípulos, nós também, por vezes, sofremos de cegueira espiritual. Muitas vezes, assim como eles, nós tiramos os olhos das coisas do alto e olhamos para as coisas de baixo e nos desesperamos. Ficamos como loucos. Mas o que nos leva a ficar cegos espiritualmente? O que nos leva a tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos sobre nós, sobre a nossa força? Vou trazer para nós nessa noite alguns motivos que faz com que isso aconteça com frequência. O primeiro deles é um chamado ego, ou egocentrismo. Todos nós hoje já enfrentamos, ou ainda enfrentamos esse problema. O foco no eu, que tira o foco do nós, que tira o foco de Deus. Minha vontade, meus desejos, minhas ambições, meus sonhos, do meu jeito. Isso facilmente cega os nossos olhos espirituais, porque nós queremos depender de nós mesmos e não queremos mais depender do Deus soberano. Porque denota que tudo que precisamos, parece que nós mesmos podemos prover. Nós nos preocupamos mais em conseguir as coisas do que buscar ao Deus que nos deu vida, ao Deus que nos dá todas as coisas. Agostinho, sobre isso, sobre o ego, sobre o orgulho, fala o seguinte: Platão quase entrou no paraíso, mas atolou-se no orgulho da razão. Olha só. Outro sinal, outra evidência, outro motivo, outra causa é a autossuficiência. Não gostamos de admitir as nossas fraquezas. Queremos passar uma falsa imagem de que damos conta de tudo. Não, vem em mim, mato aqui, deixa comigo, faço tudo, dou jeito em tudo, resolvo tudo. Será? Estamos o tempo todo tentando provar para nós mesmos e para os outros que nós somos bons, autossuficientes. Esquecemos de Cristo e apostamos a nossa força no nosso braço. Esquecemos que em Cristo, quando estamos fracos, é que somos fortes. Outra causa é o coração endurecido. O egocentrismo e a autossuficiência nos fazem ter corações duros para a palavra de Deus. Ele se fecha porque a gente acha que se basta, então não precisa de nada. Eu só preciso de mim mesmo. Não vemos mais os milagres diários da graça do Senhor na nossa vida e só vemos problemas, só vemos o aqui, só vemos o agora.
Quando o coração se endurece, meu irmão, a nossa fé fica desse tamanho. Porque a gente só acredita em nós mesmos. Ninguém acredita mais em Deus. Quando eu estou cheio de ego e autossuficiência, eu vou pensar, para que orar se eu resolvo tudo? E é aí que começa a capotar a Kombi. Quando o nosso coração endurece, quando nós nos afastamos da palavra, a nossa fé fica pequena. Quando nós não oramos, o nosso coração se endurece e ao invés de amolecer para ser moldado por Deus, ele fica duro. Nós não queremos ser moldados. Quando não meditamos na palavra e nas coisas do alto, nos esquecemos facilmente de quem nos deu vida e de quem nos sustenta. Nos esquecemos do presente, da maravilhosa graça que Deus deu e que age em nós todos os dias. Esquecemos o que vimos, esquecemos o que vivemos, esquecemos o que aprendemos e ficamos presos nas coisas da terra, nas coisas da carne. E, consequentemente, paramos de olhar e buscar as coisas do alto, porque o nosso coração se endurece. Quantas vezes o meu e o teu coração se endureceram, meu irmão? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E aí nós vemos depois, a partir do versículo 22, que Marcos emoldura a cegueira espiritual dos discípulos com a cura de um cego. Isso é maravilhoso. Meu irmão, nada no Evangelho está colocado à toa. A gente lendo numa primeira mão do 22 ao 26, a gente vai ver, que legal, Jesus curou um cego. Existe um propósito dele ter feito isso da maneira que ele fez, e existe um propósito também dele estar relatado no Evangelho junto com essa passagem que fala da cegueira espiritual. Leia mais uma vez comigo, do 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida, estavam no barco, chegaram do outro lado e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse, vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos deles e disse e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou que ele fosse para casa, dizendo, não entres no povoado. Então aqui Marcos emoldura o episódio da cegueira espiritual dos discípulos com a cura de um cego. E a gente vai entender como que isso está relacionado. O que Jesus quis ensinar através dessa cura para esse momento que os discípulos tinham passado por um episódio nítido de cegueira espiritual. Existe algo importante sobre a cegueira, e você vai ver nos evangelhos várias curas de cego. Naquela época, na Palestina, era muito comum ter pessoas cegas. Por causa do deserto, por causa do calor, do reflexo. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, na neve, se as pessoas andarem sem óculos, sem proteção, por causa da luminosidade, aquela luminosidade cega. No deserto é a mesma coisa. E haviam muitas pessoas cegas e não tinham o cuidado que tem hoje. Então a pessoa ficava cega, com os olhos inflamados, enchia de mosca nos olhos, e muitas ficavam cegas por isso. Só para entendermos um pouquinho, né? Por que tantos cegos? Era bem comum. Era mais comum do que hoje. E assim como outros milagres que Jesus havia feito, esse também foi feito de forma especial. Cada situação, cada milagre de Jesus foi feito de uma forma especial e particular e individual. E cada um dos milagres, os sinais e maravilhas nos ensinam coisas. Eles não estão na Bíblia por acaso. Eles nos ensinam coisas. Então nós vamos ver os passos da cura, dessa cura em específico do cego de Betsaida. Primeiro, Jesus pegou o homem pela mão. Ele tornou-se o guia desse cego. Ele pegou e começou a guiar, que ele vem junto comigo. E depois ele levou para fora da multidão. Que quer dizer, eu quero te tratar em particular, individualmente, não do meio do povo, mas eu quero focar em você, no teu problema. Olha só.
Depois, Jesus cospe no olho do homem. Naquela época, meus irmãos, se você lembra, era normal cuspir e passar na pessoa no sentido de curar. Era um sinal de cura. Mas o que Jesus quis fazer quando ele cuspiu no homem? Que o homem sentisse que Jesus estava cuspindo para curar os olhos dele. E para que ele soubesse o que Jesus estava fazendo. E depois ele colocou a mão nos cegos. Para quê? A imposição de mãos também era uma forma de cura, fazia parte do modelo de cura daquele tempo. Era um ato de cura. E para aquele cego, mesmo sem ver, ele pôde sentir que Jesus estava colocando a mão sobre ele. Ele podia sentir que estava sendo curado. Mas sabe de uma coisa? Jesus não necessita de nenhum desses recursos para curar alguém, meu irmão. Mas ele usou esses recursos para se comunicar com a necessidade daquele cego, para que ele compreendesse o que Jesus estava fazendo. Não foi o cuspe, nem a imposição de mãos que curou os cegos, senão aquele que dá vista aos cegos. Aquele que opera milagres e cura. E nós vemos também que dessa vez aconteceu algo interessante, né? A cura ela foi instantânea, mas foi em duas fases. Então nós vemos as fases dessa cura. Depois disso, Jesus perguntou ao homem, você vê alguma coisa? O homem respondeu, vejo os homens andando como se fossem árvores. O que isso quer nos dizer? Que ele não nasceu cego. Que ele sabia o que eram homens e o que eram árvores. Vejo homens andando como se fossem árvores. E nessa primeira fase da cura, a visão do homem estava um pouquinho embaçada. Ele via vultos, ele não via claramente o que acontecia. Então Jesus, lá no 25, voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente. E ficou reestabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Olha só que maravilhoso, foi em duas fases. Isso foi particular. Jesus poderia ter curado de uma vez só? Sim. Por que ele fez isso? Para nos ensinar algo. Vamos aprender então? Como que nós relacionamos a cura de um cego com a cura da cegueira espiritual? Da seguinte forma. Jesus, como eu falei há pouco, poderia ter curado de uma única vez, mas ele optou por fazer uma cura em duas fases. Num primeiro momento ele viu só um semblante, um vulto, depois ele via nitidamente. Jesus tem o poder sobre essa situação do começo ao fim, meus irmãos. Jesus quis mostrar que as verdades espirituais são compreendidas progressivamente, não de uma vez só. O mesmo Jesus que curou o cego, cura também a cegueira espiritual. Vale aqui ressaltar dois tipos de cegueira espiritual. A primeira é uma cegueira temporária. Essa cegueira acontece com a gente de vez em quando e acontece também com aqueles que não veem ainda a luz do Evangelho, estão cegos para as verdades eternas. E existe também uma cegueira que é a cegueira definitiva. Aqueles o qual o Deus deste mundo cegou a visão dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, saibamos que há dois tipos de cegueira, uma temporária e outra definitiva. E Marcos aqui, ele usa 3 expressões para mostrar as fases da cura, da cegueira, até a visão total. Acompanhe comigo. Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi abrir os olhos. Abrir os olhos. Jesus abre os olhos dos discípulos, fazendo eles lembrarem dos milagres, do evangelho do reino que havia sido pregado, de tudo que eles viram, ouviram e testemunharam junto com ele. Jesus também abre os nossos olhos por meio da palavra para as coisas do alto, para as coisas espirituais. Logo, quando nós estamos cegos espiritualmente, é por meio da palavra que Jesus abre os nossos olhos. Jesus disse em Lucas 8, 18 e 19, entre várias coisas, que veio
para dar vista aos cegos. E é isso que ele faz, através do seu Santo Espírito e através da palavra dele. A palavra que é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E quem é o caminho? Cristo. Quem é a vida? É Cristo. A luz do Evangelho que aponta para Cristo, que abre os olhos daqueles que são alcançados por Deus e tocados por Jesus. Depois, numa próxima fase, o cego teve a vista restaurada, mas ele não via tudo ainda. Ele teve a vista restaurada, ele enxergava alguma coisa, era embaçado, via vultos. Jesus, aos poucos, ia abrindo os olhos dos discípulos para as verdades que eles haviam testemunhado, e eles começaram a tomar consciência. Lembra daquela vez? Quantos pães sobraram? 12 cestos. E daquela última? Quantos cestos sobraram? 7 cestos. Trouxe eles para a razão. A fé é racional, meu irmão. A fé é racional. É razão. Abandonamos progressivamente o egocentrismo, a autossuficiência, os nossos acho que, e passamos a viver as verdades de Cristo, quando a nossa vista está restaurada, quando a gente volta a olhar para as coisas espirituais. É isso que acontece. E no último estágio, como aconteceu com o cego, acontece também na cegueira espiritual. Nós temos a visão clara. Assim como o cego foi curado e ele teve uma visão clara de todas as coisas, os mesmos discípulos que viram, participaram de tantas maravilhas feitas por Deus, que se fez homem, tiveram uma visão clara do Deus Filho na sua transfiguração e na sua ressurreição. Ali tudo ficou revelado. Ali era uma vista clara. Jesus tinha falado que deveria morrer, que deveria ressuscitar. Mesmo assim eles duvidaram e só tiveram uma visão clara quando viram Jesus se transfigurando e ressuscitando e ascendendo aos céus. Só naquele momento a visão ficou totalmente clara. E o que isso quer dizer? Assim nós também tivemos os olhos abertos pelo Evangelho para as coisas de Deus, para as verdades eternas. Tivemos a nossa visão restaurada para as coisas do alto. Vivemos de olhos abertos. Mas nós teremos uma visão clara do todo, em definitivo, somente quando nos encontrarmos com Jesus na eternidade. Isso explica por que muitas vezes nós voltamos a ter uma cegueira temporária. E essa cegueira temporária só será curada em definitivo na glória, sem a presença do pecado e diante do trono da graça de Deus. Para que a gente possa entender por que a gente peca, por que a gente cai, por que a gente fica cego. É por isso. Primeiro nós temos os olhos abertos. Agora nós enxergamos alguma coisa e futuramente veremos tudo com clareza. E é por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos como que por um espelho, obscuramente, então um dia veremos face a face. Amém? E quais são, meus irmãos, as aplicações, as implicações com relação a esse episódio que nós vimos aqui, com relação à cegueira espiritual? O que nos cabe? O que nós podemos fazer? Assim como os discípulos, eventualmente a gente fica cego espiritualmente. Eventualmente a gente tira os olhos do nosso Salvador e olha para as coisas daqui de baixo, se desespera, fica meio louco. E aí depois a gente volta, né? Os nossos altos e baixos da vida, a nossa pequena fé, quando nós nos tornamos o centro da nossa vida, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, isso vez por outra acontece. A nossa vida espiritual é facilmente enfraquecida pelas nossas ambições. Nós paramos de olhar para as coisas do alto e passamos a olhar para as coisas que nós desejamos, queremos. Mas o que nós devemos fazer para não cair
nessas armadilhas que produzem a cegueira espiritual. Nós precisamos cuidar com os fermentos das coisas de hoje em dia. A hipocrisia, o secularismo, o liberalismo progressista, é a nova esquerda, para quem não conhece, pode tudo. Não quero ter filho, pode aborto, pode tudo, tudo liberado. Eu faço o que eu quero. Cada um faz o que quer. Eu estou acima do Estado. O tradicionalismo, a religiosidade, o legalismo. Cuidado com esse tipo de fermento. Precisamos focar e buscar as coisas do alto e não nos preocupar com as demais coisas. Colocar, meus irmãos, as nossas necessidades todos os dias aos pés da cruz de Cristo, confiando que Deus tem tudo, pode tudo e nos guarda de tudo. Porque Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Entender que por mais que nós não consigamos enxergar tudo, nós não conseguimos, só conseguimos imaginar como vai ser o céu, como vai ser a vida eterna, a nossa visão ainda é um pouco embaçada. Lembrar que isso é uma promessa do Senhor, que nós efetivamente estaremos com Ele na eternidade, face a face. E lembrar que o Senhor se manifesta nas pequenas coisas na nossa vida. Na graça maravilhosa de cada manhã. Na misericórdia e na bondade de cada dia. No pão nosso de cada dia. No ar que nós respiramos. Aonde trabalhamos, no que fazemos, nos amigos que nós temos. Aqueles que apontam para Cristo. Lembrar das pequenas migalhas abundantes da graça. Cada pequena coisa. Por isso que o salmista falava, ensina-nos a contar os nossos dias. Cada dia vale a pena. Cada dia temos o melhor do Senhor. Cada dia Ele nos governa. Cada dia Ele nos cuida. Cada dia. Todo dia. Lançar sobre Ele as nossas preocupações e confiar que é Ele quem supre as nossas necessidades. Pedir o pão de cada dia e descansar nele. Tirar os olhos do eu. Tirar os olhos do aqui e agora. E apontar os olhos para Cristo. Devemos nos lembrar que Jesus está conosco em todo o tempo e continua no controle de todas as coisas. Em todo o tempo. Por isso, devemos ler a palavra, orar, participar dos estudos, ter uma vida devocional aplicada, para que cada vez mais tomemos distância da cegueira espiritual e tenhamos a nossa vista ampliada com relação às coisas eternas. É isso que nós precisamos fazer, nos alimentar de Deus diariamente. E é com a iluminação do Espírito Santo que vamos entendendo e vendo cada dia mais com clareza. Cada dia que a gente prossegue em conhecer o Senhor e se alimentar da palavra, a nossa visão fica mais clara, e mais clara, e mais clara. E quanto mais clara ela fica, mais longe eu fico da incredulidade, da falta de fé, da minha pequenez, da minha necessidade, e olho para Cristo. Mais longe eu fico de quem eu era, e me aproximo mais de Cristo. Foi isso que Cristo fez com os discípulos. Lembrou do Evangelho do Reino, que eles tinham visto ser pregado. Concluindo, meus irmãos, nós podemos perceber que quando Jesus fazia um milagre, muitas vezes, Ele não objetivava só curar alguém. Não era só a cura. Por quê? Por que aquele texto está ali? Não é só para documentar uma cura, Ele curou milhares. Mas toda vez que Jesus fazia isso, Ele não somente curava e salvava a pessoa, mas também tratava do crescimento espiritual daqueles que viam.
Os discípulos iam crescendo de experiência em experiência da manifestação do Evangelho de Deus encarnado em Cristo Jesus. Cada vez que eles viam mais, a vista ia ficando mais clara. Não totalmente, mas mais clara. E essas lições que Jesus ensina, através da sua palavra, ensinou para os discípulos, elas também curam as nossas vistas da cegueira espiritual. Por isso, meus irmãos, quando lhe falta fé, quando o coração está duro, quando a gente está difícil para aturar, mergulha na palavra. O nosso socorro está no Evangelho, na palavra de Deus, no verbo. Encha-se da palavra, ore ao Senhor. Eu falo isso muitas vezes, eu sei, me perdoe, mas vou falar de novo. Quem de nós consegue acrescentar um segundo à sua vida? Quem de nós sabe se vai ou não acordar amanhã? Não sabemos. Spurgeon falou uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a ansiedade do amanhã tira a paz do hoje. Mas amanhã é um problema que eu ainda não tenho. E a gente é campeão em fazer isso. Por isso, nós devemos andar por fé, não pelas coisas que vemos, mas com os nossos olhos espirituais abertos, e não pelo que nós temos, conquistamos, tocamos, não, mas para onde o Senhor está nos direcionando. Devemos andar por fé, olhando para Cristo e crendo nas promessas de Jesus somente, sabendo que Ele disse: buscai as coisas do alto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, as preocupações do dia a dia, serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor nos ajude. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé. Bendito Deus e Pai, eis-nos aqui, Senhor, os teus filhos. Nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, para te pedir perdão. Muitas vezes, nós tiramos os olhos de Ti, Senhor. Porque quando nós conseguimos alguma coisa, nós pensamos que é pela força do nosso braço, pela nossa força própria, e esquecemos que somos totalmente dependentes de Ti, que nada podemos fazer sem Ti. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha nessa noite sobre nós, curar os nossos olhos espirituais da cegueira espiritual. Que o Senhor nos ajude a olhar para as coisas do alto, a viver a Tua santa palavra, a viver o evangelho da salvação e a não nos preocuparmos com as coisas terrenas, as coisas do aqui, do agora, as coisas do dia a dia. Mas que os nossos olhos estejam fixos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel para cumprir a Tua palavra. Senhor, abre os nossos corações e mente para nos deleitarmos em Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, restaura a nossa visão para as coisas eternas, para as coisas do alto. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos tão fracos. Que o Teu Santo Espírito venha moldar o nosso coração. Cria em nós, Senhor, a vontade de estar contigo em oração, na leitura da palavra, nos devocionais, no compartilhar do Evangelho, nos devocionais diários, no culto em casa, compartilhando das boas novas da salvação entre nós e para todo aquele que tem fome e sede da Tua palavra. Incomoda-nos, Espírito Santo, para que não fiquemos cegos espiritualmente e acomodados, mas para que sejamos ativos e venhamos a Te servir,
a abrir os olhos de outros cegos através da tua palavra e apontar para Cristo, que é a luz que guia-nos para Ele. Ele é a luz. Através do seu evangelho, Ele é o caminho e Ele também é a vida. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não sejamos tão falhos, assim como fizeram os discípulos, testemunhando tudo que o Senhor tem feito na frente deles, que nós não nos esqueçamos da maravilhosa e superabundante graça todos os dias nas nossas vidas, que perdoa os nossos pecados, da tua misericórdia que se renova a cada manhã e do pão nosso de cada dia que nós já temos. Portanto, não nos preocupemos com essas coisas, senão em fazer a tua santa, boa e perfeita vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Ajuda-nos a te agradar, Senhor, em todas as coisas. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.